Sei que estás a me esperar, com teu coração de amor a me escutar. E eu sei, ó Pai, que o tempo vai passar, mas o teu amor por mim não cessará. E não importa então se eu me esconder, pois eu sei onde estiver, quando eu volto a ti. Quando eu volto a ti, quando eu volto a ti, Pai, terei teu amor em mim. Quando eu volto a ti, teu olhar repousa em mim, e os teus olhos podem ver o meu sofrer, mas tua graça, ó Pai, é maior que tudo aqui. Então eu posso esquecer tudo que fiz. Não importa então se eu me esconder, pois eu sei onde estiver, quando eu volto a ti. Quando eu volto a ti, quando eu volto a ti, Pai, terei teu amor em mim. Não importa então se eu me esconder, pois eu sei onde estiver, quando eu volto a ti. Quando eu volto a ti, quando eu volto a ti, Pai, terei teu amor em mim. Eu sei, Pai, terei teu amor em mim.
Quantos têm a sua Bíblia? Levante a sua Bíblia. Eu gostaria que você também se levantasse agora. E com a Bíblia levantada para o alto, sob o meu comando, eu gostaria que vocês repetissem as palavras que eu vou dizer agora. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer as coisas que ela diz que eu posso. Minha mente estará atenta. Meu coração estará receptivo. Nunca mais serei o mesmo. Hoje eu serei transformado. Porque será aberta a incorruptível, indestrutível, inabalável palavra de Deus. Senhor Deus, vamos abrir a Tua palavra nesse momento. Queremos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Humildemente pedimos que o Seu Santo Espírito fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós vamos projetar algumas ilustrações aqui na tela e vocês poderão acompanhar. Eu peço então o pessoal da mídia aí, do vídeo, que fique atento com relação à passagem dos slides. A mensagem de hoje, nós temos o título dessa mensagem: Mensagem de Esperança Além das Estrelas. Dois homens estavam olhando através das mesmas grades de uma janela, de uma prisão, e um viu apenas a lama e o outro viu as estrelas. Quando você olha com calma para o mundo, através das janelas da sua vida, parece que na vida dos outros só tem estrelas, mas na sua vida você só vê lama dos problemas, das pressões, lama da doença, do desencorajamento, lama do divórcio. Eu quero nessa manhã convidar cada um de vocês para olhar para o alto a fim de verem as estrelas, porque existe uma mensagem de esperança além das estrelas. No mundo em que nós estamos vivendo, aonde há tantos problemas, e muitas vezes vemos a lama ao nosso redor, e muitas vezes nos afundamos nela, nós somos convidados no dia de hoje, pela palavra de Deus, a olharmos para o alto e vermos as estrelas. Um dos problemas que muitas pessoas enfrentam hoje é a solidão. Existe um antigo cântico negro espiritual, onde uma estrofe do hino diz assim: ninguém sabe os problemas que eu tenho vivido. Você já se sentiu só alguma vez? Alguém de vocês já se sentiu só, solidão em algum momento? Eu creio que sim. Muitas vezes os problemas da nossa vida são quase que esmagadores. Mas nessa manhã existe uma mensagem de esperança vinda do espaço para além das estrelas. No livro de Jó, no capítulo 22, no versículo 12, vocês podem passar os slides e deixar no texto de Jó, capítulo 22, versículo 12, você pode acompanhar também aí na sua Bíblia. O verso diz assim: não está Deus na altura dos céus? Olha para as alturas, para a altura das estrelas,
quão elevadas elas estão? Os antigos, eles decidiram contar as estrelas. Alguém já teve essa experiência de olhar para o céu numa noite bonita e onde dá para ver bastante estrelas? E você teve já essa oportunidade de contar as estrelas? Quantos aqui já contaram estrelas? Quero ver. Qual foi o cálculo que vocês chegaram aí? Quanto? Quantas estrelas vocês conseguiram contar? 15? 30? Alguém conseguiu mais? 100? Ok. Quanto? Os antigos, eles chegaram a contar as estrelas. Pode passar o slide, vai acompanhando aí no texto. E eles chegaram ao cálculo exato de 5.119 estrelas. A olho nu, não é? E essa foi a contagem. Eles achavam que esse era o número de estrelas que havia no céu. Mas só que em seguida foi inventado o telescópio. E os cientistas, eles viram muito mais estrelas. Não apenas 5.119, muito mais estrelas. Mas só que hoje nós podemos ir ao observatório no Monte Palomar, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ali existe um telescópio gigante. É o maior telescópio óptico do mundo. Ele tem uma lente de 5 metros de comprimento. E eles viram muito mais estrelas. A gente pode também ver fotografias do telescópio Hubble, que está em órbita no mundo. E agora, queridos, os cientistas sabem que aquilo que os antigos pensavam ser estrelas, são na verdade galáxias, com milhões de estrelas. Um enorme grupo de bilhões de estrelas girando no espaço. Um doutor astrônomo, não sei pronunciar muito bem esse nome, ele disse, Dr. Hicks, é isso? Quem é bom no inglês aí? Ele disse que existe 1 milhão de galáxias só na concavidade da Ursa Maior. Olha, milhões de galáxias, 1 milhão de galáxias. E cada galáxia existem milhões de estrelas. É por isso que Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 22, ele tinha razão quando ele disse: não se pode contar o exército dos céus. Hoje, queridos, os cientistas estimam que existem 200 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. 200 bilhões de estrelas só apenas na nossa galáxia chamada de Via Láctea. E existem 200 bilhões de galáxias semelhantes à nossa. A Bíblia nos convida, através do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 26, a levantarmos os nossos olhos para o alto. Você está sendo convidado essa manhã, em meio a tantos problemas que nos envolvem nesse mundo de pecado, a olhar para o alto. A palavra de Deus diz: levantai ao alto os vossos olhos. Quem é que criou essas coisas? Quem foi que criou essas estrelas? Aquele que faz sair o exército das estrelas, uma por uma. E o texto continua: e as chama pelo nome, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder. Amém? Os bilhões de estrelas que existem, Deus conhece
o nome de cada uma delas. Deus, Ele conhece você. Ele não se esqueceu de você. Deus é um Deus grande, poderoso, mas um Deus pessoal, que se preocupa conosco. Ele sabe o nosso nome. Ele sabe aonde moramos. Ele sabe quantos fios de cabelo existem em nossa cabeça. Ele sabe. Deus conhece você e Ele se preocupa com você. Há uma mensagem de esperança, além das estrelas, que nos alcança nesse mundo escuro, cheio de lama. Deus, o Deus do universo, Ele tem um plano para a sua vida. E conhecer esse plano, seguir esse plano, trará para você a maior felicidade. Você está em busca da felicidade. Todo ser humano deseja ser feliz. Deus tem um plano para você e para a sua família, e a sua maior felicidade será encontrada em seguir esse plano. No livro de Jeremias, no capítulo 10, você pode abrir agora a sua Bíblia, nós não temos esse texto aqui na tela. Jeremias capítulo 10, no versículo 23, nós encontramos aqui um texto que confirma essas palavras, e diz assim, Jeremias 10, 23, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Não cabe a mim, não cabe a você determinarmos o nosso caminho, não cabe a mim e a você o dirigirmos os nossos passos, porque Deus, Ele tem um plano para a nossa vida. E veja só o que está no livro de Salmos, no capítulo 32, versículo 8, Salmo 32, verso 8, abra sua Bíblia, acompanhe comigo esse texto, Salmo 32, 8, vamos ler juntos? O texto também está aqui na tela, vamos ler todos juntos. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Uma versão diferente, mas o texto está dizendo aqui para nós que Deus, Ele quer fazer o que conosco? E nos ensinar. Ele quer nos instruir o caminho que a gente deve seguir, e sob a vista dele, Ele quer nos dar o quê? Conselho. Você precisa de conselho? Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você quer saber qual é o plano de Deus para a tua vida? Deus está disposto a te ensinar, a te dar conselho. Só que, muitas vezes, ao buscarmos conhecer a vontade de Deus, fazemos isso da maneira errada. Fazemos isso da maneira equivocada. Vocês já ouviram pessoas que, querendo saber a vontade de Deus para a vida, pegam a Bíblia e dizem assim: Senhor, eu tenho uma importante decisão a tomar. Eu vou abrir a Bíblia agora, e no verso que eu abrir e ler, essa é a tua vontade para mim. E fazem uma oração e abrem a Bíblia. Alguém já ouviu isso em algum momento? Mas será que essa é a maneira correta de buscarmos encontrar a vontade de Deus? Sabe, Deus quer nos instruir, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos aconselhar, mas Ele quer fazer isso todo dia, cada dia. Deus é um Deus pessoal, e Ele quer agir de maneira pessoal na nossa vida. Então, eu quero apresentar para vocês brevemente 8 dicas, 8 orientações baseadas na Bíblia, de como nós podemos conhecer a vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Alguém, de maneira equivocada, não sei se essa é uma história real
ou é apenas uma ilustração, que uma pessoa pegou a Bíblia e abriu a Bíblia e falou: Senhor, eu vou agora abrir a Bíblia e o texto que eu ler, essa é a tua vontade para mim. E ele abriu. E ele caiu no texto que diz lá: e Judas foi e se enforcou. Ele leu aquele texto, ele pensou: não, deve ter alguma coisa errada aqui. Senhor, me ilumina, me orienta. E ele abriu de novo a Bíblia e leu o verso: vai tu e faça o mesmo. É lógico que Deus não age dessa maneira. E nós vamos ver agora 8 orientações de como nós podemos conhecer a vontade de Deus. Primeira, nenhuma vontade própria sobre determinado assunto. Você não pode ter nenhuma vontade própria sobre determinado assunto, sobre um assunto que você deseja a orientação de Deus. Você não pode, você tem que deixar a tua vontade própria de lado. É lógico que você tem preferência, mas você deve, em submissão à vontade de Deus, deixar a tua vontade de lado, para que você possa de fato conhecer a vontade de Deus. É como Jesus nos ensinou: Senhor, não, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse foi o exemplo que Jesus nos deu e nós também devemos seguir. Muitas vezes a gente vai querer conhecer a vontade de Deus, mas a gente já vai com a vontade própria já. Senhor, eu quero aquela namorada, mas tem que ser a Maria. Senhor, eu quero aquele namorado, mas tem que ser o João. A gente já vai com uma coisa determinada, e assim a gente atrapalha, impede de entender qual é a vontade de Deus para nós. Então essa é a primeira dica. Segunda dica: não se deixe levar apenas pelos sentimentos. Nós somos um ser integral, e as emoções fazem parte da nossa vida. E por causa do pecado, as nossas emoções, elas ficaram deturpadas. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração, extremamente corrupto, quem o conhecerá? Então nossas emoções foram afetadas por causa do pecado. Por isso nós não devemos, ao tomarmos uma decisão para conhecermos a vontade de Deus, nos deixarmos levar apenas pelos sentimentos. E é nesse momento aqui que o diabo, ele procura agir. Porque quando você está bem com você mesmo, quando você está se sentindo bem, o diabo pode fazer com que você se sinta autossuficiente e você vá à frente de Deus. E você vai seguindo à frente de Deus, porque você está se sentindo bem. E por outro lado, quando você está se sentindo mal, o diabo pode também fazer com que você entre numa depressão, quando você desanime na fé, e acabe seguindo a tua própria vontade, o teu próprio sentimento. Terceira, consulte a palavra de Deus. Você quer saber a vontade de Deus para a tua vida? Você precisa consultar a palavra de Deus. Isso deve ser uma questão diária, no relacionamento vivo com o Senhor. Você precisa abrir a palavra de Deus para saber a vontade dEle na sua vida, cada dia. Cada dia. E às vezes a gente se aproxima de Deus e quer a aprovação de Deus para a nossa própria vontade. A gente não quer saber qual é a vontade de Deus, a gente quer a aprovação dEle para aquilo que a gente deseja. Isso não está certo. Se Deus disse não, não adianta você orar para que Deus mude aquilo que Ele já disse na Bíblia. E muitas vezes a gente procura fazer as coisas do nosso agrado, a gente busca as coisas do nosso agrado, e diz ainda que foi bênção de Deus para fazer o que é errado, para desobedecer os mandamentos de Deus, para seguir a nossa própria vontade, senão o Senhor colocou no meu caminho, o Senhor me abriu essa porta de emprego. Deus não vai lhe abençoar lhe trazendo algo que é contrário à sua lei e à sua vontade. E o diabo nos ilude com isso. Consulte a palavra de Deus e esteja disposto
a segui-la. Quarta orientação: considere as circunstâncias providenciais. Analise o passado. Analise seu passado e veja como a mão de Deus te guiou e te dirigiu e te orientou. Muitas vezes Deus está mostrando para você qual é a vontade dEle, através da providência dEle no passado. E existe um verso que você conhece, que diz que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira que Ele nos guiou no passado. É como um quebra-cabeça. Alguém já montou um quebra-cabeça aqui, alguma vez? Ok? Quem monta quebra-cabeça sabe qual é o segredo para montar rápido um quebra-cabeça. Qual é? Começar pelas bordas, né? Pelas bordas. Porque você, quando começa a montar o quebra-cabeça pelas bordas, você consegue visualizar melhor as peças que vão dentro. Muitas vezes na nossa vida, as circunstâncias da vida, as coisas vão acontecendo na vida da gente e a gente não entende direito por que Deus permitiu que isso acontecesse. Mas Deus está montando o quebra-cabeça. E lá na frente você vai olhar, quando o quebra-cabeça estiver todo montado, e você vai perceber e vai entender tudo. Quando a gente vê só uma peça, a gente não compreende. Mas quando você vê o quadro inteiro, você vai ver a maneira maravilhosa que Deus lhe conduziu, como aconteceu com José. Quem imaginaria que José, aquele jovenzinho, não é, preso lá para o Egito, lá no Egito se tornaria o governador do maior império que havia naquela época. Deus estava providenciando todas as coisas. Quinta dica: consulte amigos piedosos. A palavra de Deus diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Mas amigos piedosos podem nos ajudar em momentos difíceis. Por isso escolha bem esses amigos, porque às vezes é apenas uma aparência de piedade, como diz lá em 1 Timóteo 3, não é? Mas nós temos que buscar encontrar pessoas que a gente confia, não é? Para poder compartilhar nossas lutas, nossas dificuldades. Cada dia mais está surgindo necessidade de tratamento na área psicológica, não é? Nós sofremos nesse mundo muito com as nossas emoções e a nossa mente, muito às vezes mais do que o próprio físico. E nós precisamos ter alguém para nos ajudar, nos aconselhar a podermos viver bem. Sexta, ore sobre a decisão. Depois de você ter considerado todas essas orientações, ore sobre a sua decisão. Ou melhor, Senhor, eu consultei a Tua palavra, eu sei a Tua vontade. Senhor, eu quero tomar essa decisão, me oriente. Fale para Deus. Converse com o Senhor através da oração. Oração é conversar com Deus. Muitas vezes a gente não ora como deveria orar. Muitas vezes a gente não sabe orar. Como os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. A gente precisa aprender a orar. A gente precisa aprender a meditar na Bíblia. Porque às vezes a gente não ora, não sabe orar e não sabe meditar na Bíblia. Não é apenas conhecimento do que necessitamos, nós precisamos de relacionamento com Deus. Sétima, tome a decisão. Depois de considerar tudo, tome a decisão. E diga para Deus a decisão que você tomou. Senhor, depois de considerar tudo isso, eu estou tomando essa decisão. E diga para Deus a decisão que você está tomando. E o oitavo e último, prossiga com a sua decisão, sendo sensível às portas giratórias. Por quê? Porque mesmo depois de ter avaliado tudo, você precisa estar aberto ainda à direção de Deus, porque mesmo tendo considerado tudo, você pode ter tomado uma decisão errada. Então você precisa estar sensível para que
Deus te coloque no rumo de novo. O que é uma porta giratória, né? No banco, a gente vê portas giratórias. Você entra ali, aquela porta, e ela gira. Quando está na direção, você vai à frente, porque se você não for, o que acontece? Você vai ficar girando. Então as portas giratórias de Deus são assim. Você toma uma decisão e você vai numa direção, mas Deus te coloca diante de uma porta giratória para que você mude a direção que Ele deseja que você tome. Queridos, Deus tem um plano. Tem um plano para a minha e para a tua vida. Conhecer esse plano nos trará a maior felicidade. Deus é um Deus grande, mas Ele é um Deus pessoal. E Ele conhece o nome de cada uma das estrelas do céu. Ele conhece você particularmente. Ele quer mostrar para você a sua vontade. No livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Além das estrelas, nós temos um Deus amoroso que cuida de nós, amém? Para além das estrelas, Deus cuida de você. O que preocupa você, preocupa a Deus também, porque a sua vida, ela deve estar nas mãos do Senhor. Se você hoje está olhando através das janelas da sua vida, com muitos problemas e dificuldade, lembre-se, olhe para o alto. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe firmemente para Ele. A evidência maior de que Deus nos ama, ela se concentra de forma muito forte na pessoa de Jesus. Esse Deus que se fez homem e habitou entre nós para dar a sua vida em favor da nossa redenção. Jesus te ama e Ele quer cuidar de você. Ele tem um plano para a tua vida. Submeta cada dia parte do seu tempo para buscar a presença de Deus e conhecer o plano maravilhoso de Deus para a sua vida. Eu quero terminar contando para vocês uma história. A história de um menino. Ele tinha 12 anos. O nome dele era Diego. Ele estava indo com a mãe e os seus outros 2 irmãos, num sábado à tarde, para o JA, para o programa Jovem Adventista. E no caminho, eles passaram em frente a um bar, aonde estava o pai do Diego, bebendo. Ele não era cristão. E quando ele viu a família dele indo para a igreja, ele disse assim: mais uma vez, vocês vão à igreja? Tomara que um carro passe por aqui em alta velocidade e atropele vocês. E eles foram andando, a família foi andando em direção à igreja. Queridos, passou um carro em alta velocidade e atropelou a família. A mãe morreu. E ficaram aqueles 3 meninos. E Diego com 12 anos. O pai logo em seguida morreu também, de desgosto, eu não sei. E aqueles 3 meninos, absorvidos pelo mundo, estavam ali, sem pai, sem mãe, sem direção. Logo, o mundo os absorveu e o Diego, começou a consumir drogas. Primeiro maconha, e depois cocaína, e depois começou a injetar droga na veia, até que no último estágio estava ele ali viciado em crack. 15 anos de vício. 15 anos. E quando ele estava ali, vocês sabem como fica uma pessoa dependente do crack. Ele estava ali moribundo, semanas, andando, às vezes sem comer direito, dormindo nas ruas.
totalmente jogado, escravizado pelo vício do crack. E um dia, ele estava ali sentado na calçada, e ele orou ao Senhor e falou: Senhor, eu te conheci quando criança. Tu sabes as circunstâncias em que a minha vida ficou depois da morte da minha mãe e do meu pai. Estou escravo desse vício. Senhor, eu quero abandoná-lo, mas eu não tenho forças. Eu não tenho forças. Por diversas vezes ele tentou, mas não conseguiu. Perdeu a esposa, perdeu os filhos. A única coisa que lhe sobrou foi um galpão onde ele trabalhava como serralheiro. E ele foi para casa. No caminho ele encontrou um jovem adventista. Aquele jovem disse para ele: hoje é sexta-feira, vá para a sua casa, ore a Deus e procure uma igreja adventista amanhã pela manhã. Aquele rapaz, o Diego, que agora já estava um homem, ele foi para casa e ele fez isso. Procurou uma igreja adventista pela manhã, assistiu uma semana de oração e hoje ele é um homem transformado. Se você vê o que ele era e o que ele é hoje, você não consegue entender, não consegue ver a diferença. Ou melhor, não consegue, você não diria que ele foi o que ele foi. Um homem transformado. Foi batizado e hoje ele é membro da igreja adventista do sétimo dia. Porque Deus tem um plano para ele. Assim como Deus também, ele tem um plano para cada um de vocês. Eu quero fazer aqui um apelo. Eu quero perguntar para você: em meio às dificuldades da sua vida, você gostaria nessa manhã de tomar uma decisão, de olhar para o alto e conhecer o plano e a vontade de Deus para a sua vida hoje, e renovar essa decisão cada dia durante os próximos anos que Deus conceder a você? Quantos aqui essa manhã gostariam de dizer: sim, eu quero conhecer o teu plano, Senhor, eu quero conhecer a tua vontade para a minha vida cada dia? Que Deus lhe abençoe ricamente. Amém. Vamos então entoar o hino de número 240, de pé, para encerrarmos o nosso culto de oração. 240? 240, Bendita Segurança. Que seguro
Feche seus olhos para a oração. Que o Senhor te abençoe e também te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê paz. Que o amor, a fé, a esperança vivam ao teu lado, pois com braços de bondade Deus te susterá. Amém. Que Deus abençoe a todos. E lembrem-se que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.